Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea. Nossa natureza movimenta a vida. Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá, bem-vindos à Exame ESG Summit 2022. Nosso painel é Água, o papel dos oceanos e rios na sustentabilidade. Eu sou Gabriela Otero, eu sou coordenadora técnica do projeto Blue Keepers, que é uma iniciativa da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, da Plataforma de Ação pela Água e Oceano, que combate o lixo no mar por meio de ações preventivas e circulares. Para quem não conhece, bom, o Pacto Global ele já é parceiro de longa data da Exame e é uma rede, é a maior rede de sustentabilidade do Brasil, com mais de 1.600 empresas engajadas em atingir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030. Pois bem, hoje meu papel aqui como mediadora desse painel é falar especificamente sobre o ODS 14, que é o ODS de proteção à vida marinha. Mais óbvio que quando a gente fala de água, a gente não fica restrito a um ODS só, a um objetivo só. A água, ela permeia todas as nossas atividades, ela é uma substância essencial à vida e ela precisa ser debatida, discutida em todas as esferas e principalmente na esfera de negócios. Sem acesso a ela, o que seria de nós? E para conversar sobre essa necessidade, mas também sobre essa oportunidade da água, dos seus veículos, que são os rios, e do seu grande lar, que é o oceano, eu vou trazer 3 pessoas, 3 profissionais que trabalham no tema e que vão enriquecer o nosso debate. Eu vou apresentá-los bem brevemente, começando pela Patrícia Furtado de Mendonça. A Patrícia é fundadora e CEO da Aquamater. Ela é formada em Letras e Filosofia pela Universidade de Bolonha, na Itália, com uma tese sobre as memórias da água e as nossas memórias marinhas. Co-lidera os treinamentos do programa Cultura Oceânica com Todos, coordenado pelo COI, da Unesco, e endossado pela Década do Oceano. É mentora e conselheira de várias organizações internacionais dirigidas a jovens que trabalham para o avanço do ODS 6, que é o ODS de saneamento, de acesso ao saneamento, e do ODS 14, já devidamente introduzido. Eu vou apresentar todos num tirão só e depois eu passo para cada um falar um pouquinho da sua empresa, da sua organização. Também está conosco o Guilherme Caran, que é graduado em Ciências Biológicas, com especialização em Análise Ambiental e mestre em Áreas Naturais Protegidas. O Guilherme é Kinship Conservation Fellow e gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. E temos também a Angélica Rotondaro. Ela é cofundadora da Lime Impact Ventures
e diretora executiva do Climate Smart Institute. É membro do World Economic Forum Experts Platform, membro do conselho do INSPER Matrices e pesquisadora associada do Centro de Estudos das Organizações USP. De 2009 a 2017 foi diretora e professora associada do St. Gallen Institute of Management Latin America e também PhD pela Universidade of St. Gallen, na Suíça. Então vocês vejam, né, quantos códigos, quanta bagagem nós temos aqui para conversar sobre esse tema tão importante. E nessa mesma sequência, Patrícia, Guilherme e Angélica, eu passo a palavra para que vocês apresentem um pouquinho das organizações que vocês representam, por favor. Nossa, me dá uma alegria danada estar aqui nesse painel, não só por estar entre amigos também, digamos assim, organizações que eu admiro tanto, mas o título me chamou muito a atenção, sabe? Porque normalmente eu me vejo muito dividida entre painéis que cuidam, vamos dizer assim, do ODS 6, o mundo da água e saneamento, ou então do ODS 14, o mundo do oceano. E a gente está aqui num painel falando de água e falando também do papel de rios e do oceano dentro da sustentabilidade, né? Eu digo que me traz alegria porque isso já é um link também para me apresentar a minha organização, que se chama Aquamater, né? Que em latim quer dizer água-mãe, e que ela nasce com esse propósito mesmo de conectar todas as águas, né? Eu digo assim formalmente que a Aquamater é uma organização brasileira com atuação global, porque eu trabalho muito fora, que incentiva a geração de mais saúde e mais vida a partir de todas as águas que circulam no planeta. E dentro disso, a minha função, o meu objetivo como organização é promover uma nova cultura da água, a cultura oceânica, o diálogo entre o ODS 6 e o ODS 14 e a reconexão de indivíduos e empresas com o mundo água-oceano, né? E tudo isso focando em conservação, em regeneração e em sustentabilidade. Então, eu acho que trazendo essa visão que, para mim, não é possível de ser separada, né? Mas que a gente, como a nossa medicina ocidental, que foi separando muito as coisas, a gente, para poder trabalhar e evoluir profundamente também nos projetos, a gente separa. Mas eu acho que trazer essa visão sistêmica, integrada desse mesmo ecossistema aquático que junta as águas doces às águas salgadas é muito importante para nós. Assim como enxergar o ciclo natural hídrico, né, que nós aprendemos desde os tempos da escola, com essa água que evapora do mar, que sobe, vira nuvem, chove, se infiltra na terra, tem a evapotranspiração. Nós, seres humanos, participamos do ciclo hídrico também, consumindo e evaporando a água, mas temos também o que eu chamo de ciclo artificial hídrico, brincando um pouquinho como jogo de palavras, que são essas águas domesticadas, que nós precisamos domesticar para podermos viver nas cidades, né? Desde que os antigos coletivos saíram da beira dos rios e foram construindo seus primeiros aquedutos, sistemas de tratamento de esgoto, ainda na Índia, na Grécia, em Roma. Então, como que a gente enxerga essa mesma água que circula em todos esses ambientes? A água que é necessária para a nossa vida, para a economia toda que gira no nosso planeta, já que aqui a gente está falando sobre isso também, mas, ao mesmo tempo, discutindo sustentabilidade, discutindo saúde dos negócios, saúde do planeta Terra e a nossa saúde pessoal também, né? Eu acho que, para mim, sempre que essa visão ela chega de uma maneira integrada, ela me ajuda mais a avançar com os projetos, tanto trabalhando do ponto de vista da educação com jovens, quanto também trabalhando com as empresas. Porque a gente está no momento que todo mundo sabe, a gente vivendo a questão da crise climática, por exemplo, que a gente vai abordar depois, que é muito séria. Como não olhar para isso tudo com essa forma sistêmica e enxergando o papel da água e do oceano ao centro. E eu acho até, Gabi, que pensando em impacto global, por exemplo, eu vejo que nesses últimos anos circulou muito essa imagem, né, muito interessante, dos 17 ODS, colocando os ODS azuis e os verdes, né, por exemplo, na base da chamada pizza. Digamos assim, os ODS azuis e verdes ligados mais à água, né, então o ODS 6 e o 14, e também o de clima e o da terra, porque isso é a base. Se nós falamos de negócios, desde olhando a primeira matéria-prima ou recurso extraído, a gente vai chegar no verde e vai chegar no azul. E para quem é do mundo oceano,
nós temos uma diva, que é a oceanógrafa mais antiga e ativa, né, que é a Sylvia Earle, que ela inclusive fala que não há verde sem azul, porque a água é a base de tudo. Então, eu acho que hoje, com a crise climática e todas as outras crises que nós enfrentamos do ponto de vista econômico, social, tudo está intrinsecamente relacionado à água, tanto do ponto de vista da escassez, da resiliência hídrica, quanto se a gente pensa o papel do oceano hoje, que conecta ambições que a gente tem, como o net zero, né, a emissão zero de carbono, a perda de biodiversidade, que o Guilherme vai poder falar super bem disso, tudo isso está conectado. E eu acho que o oceano e as águas, em geral, elas entram como esse grande conector de todos os ODS, né, podendo serem colocados ao centro, e que podem ser um ponto de partida para pensar a regeneração não só do planeta, mas dos nossos negócios também, né? Eu acho que isso é a visão que eu acho que é mais interessante eu trazer nesse primeiro momento. Pode seguir, Angélica. Bem, eu sou Angélica, é um prazer estar com vocês hoje. Eu acho bastante importante que esse tema da água, de uma forma sistêmica, esteja incluída nesse evento da Exame sobre ESG. Eu venho trabalhando com o tema investimento de impacto, investimento sustentável há 10 anos, e aqui hoje representando o Instituto Climate Smart. O Instituto Climate Smart ele é um laboratório de gestão, né, um think tank, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de negócios pró-clima, de uma economia circular e azul. E a gente atua em 3 eixos: o eixo de awareness, de trazer visibilidade, então o que pode ser feito em termos de palestras, de publicações, de cursos e outros. A parte toda de chamada de negócios, que é o que a gente vem coordenando no formato aí do Climaton, que é um hackathon do clima. E, em terceiro lugar, o que tem a ver com a mentoria e a continuidade de apoio a esses negócios até que eles consigam ou se inserirem dentro de cadeias de valor de empresas, ou então buscar aí recursos financeiros para poder apoiar, dar esse próximo passo em termos de crescimento, estabelecimento do negócio. Esses são os objetivos do Instituto Climate Smart, e eu também atuo via uma outra frente, que é a Lima Impact Ventures, que é muito mais focada em realmente fazer a ponte entre investidor e investida, e com a qual a gente vem trabalhando aí ao outro lado, né? Então, por um lado, desenvolver portfólio de negócios, e por outro lado, como que a gente também acaba trazendo diferentes tipos de investidores para compor aí um mecanismo financeiro, um fundo específico para poder estar apoiando esses negócios. Maravilha. Obrigada, Angélica. Vamos lá, Guilherme. Obrigado, Gabriela. Seguindo por aqui, então, agradeço a oportunidade, prazer estar com vocês. Eu também estou bem contente com a possibilidade de discutir sobre esse tema, sobre toda essa integração que é possível a gente discutir por meio de água, né? Eu acho que, além do que a Patrícia colocou, né, a gente pensa nessa inter-relação entre água doce e água salgada, mas acho que é bem legal e uma oportunidade bem interessante a gente pensar, perceber e discutir sobre integração entre conservação de recursos hídricos e o ambiente empresarial, o setor produtivo, que oportunidades existem, né, dentro de todo esse contexto. Eu sou Guilherme Caran, sou biólogo, trabalho na Fundação Grupo Boticário há 12 anos e, muito rapidamente, a Fundação Grupo Boticário faz parte da estratégia de investimento social privado do Grupo Boticário. Então, a Fundação existe há 32 anos, com uma missão muito clara de fazer conservação da biodiversidade no Brasil. Então, a gente mantém essa missão inabalável há 32 anos. O que vem mudando ao longo do tempo são as formas de se fazer conservação da biodiversidade. Eu acho que hoje existe uma oportunidade muito interessante de conectar os serviços ecossistêmicos que a natureza nos provê gratuitamente, como água em qualidade e quantidade, conectar isso com demanda, com conservação da natureza, obviamente, né, e com uma correlação muito direta e muito clara entre demandas sociais e econômicas, né? Então, conservação da biodiversidade hoje é também uma estratégia de alavancagem econômica e alavancagem
social, né? Quando a gente pensa que os serviços providos pela natureza são gratuitos, e se a natureza não estiver aí de pé, a gente deixa de tê-los, e a nossa sociedade sofre com isso, a argumentação para a conservação passou a ser ainda mais forte, né? E concluindo aqui, a gente surgiu, né, como Fundação Grupo Boticário, lá atrás, fazendo conservação da biodiversidade por meio de editais de apoio a projetos, né? Ao longo da nossa história, mais de 25% dos projetos apoiados por nós tinham relação ou têm relação direta com o ambiente marinho, então isso nos orgulha muito, acho que isso sempre foi um direcional forte para a gente, mas a gente também atua em outras áreas, conservando bacias hidrográficas, por exemplo, das quais a sociedade depende, além de outras formas de conservação vinculadas a empreendedorismo e a geração de impacto socioambiental positivo que eu posso explorar daqui a pouquinho também. Maravilha. Nossa, eu já acho que foi um bom aquecimento nesse frio que estamos passando, não importa o lugar, né? Estamos com um clima aí bem severo, e que também não deixa de ser um gancho para a gente falar da importância do oceano como regulador climático. Então, também é estratégico que a gente fale sobre sua conservação, sobre as potencialidades e os negócios que podem ser gerados a partir da sua preservação, porque isso acaba tendo um efeito bastante, um efeito colateral positivo em torno de outros temas estratégicos e fundamentais. Eu costumo dizer que o tema oceano e o tema água, eles estão atualmente muito quentes, né, na moda, mas se a gente for pensar, eles são antigos, ancestrais, têm aí mais de 4 bilhões de anos, muito antes da gente estar aqui nesse planetinha Terra. A gente já tinha água presente, geradora de vida, e agora a gente passa a olhar sob essa perspectiva de negócios, da sua proteção, mas também do que ele pode oferecer e do quanto ele influencia outros negócios, né? Não só o meu, mas os demais que são a base da sociedade. Quando a gente fala de água também, a gente tem que voltar um pouquinho nos livros didáticos, né? Relembrando que a água recobre 70% da superfície terrestre, que 97% dela está no oceano, e que só 3%, e que ainda assim é um monte de água, está na forma doce, e aí se divide em rios, em água congelada, fora os estados físicos que a Patrícia já comentou. E aí a gente tem, né, quando a gente está na escola e tem esse ensinamento, tem essa cartilha para aprender, a gente não pode deixar isso só no ambiente escolar, a gente tem que trazer isso para a cidadania, mas também passar a incorporar isso no ambiente corporativo, no ambiente de negócios. E aí eu faço já a primeira pergunta dessa rodada para a Patrícia: como que a gente traduz, né? Como que a gente pega esse livro didático, essa cartilha, esse beabá e traz uma forma, numa linguagem para o ambiente corporativo que seja absorvido e que mude, que comece uma transição da cultura da organização. Gabi, em primeiro lugar, acho que o que eu diria é que esse objetivo de você falar como é que a gente faz para levar isso para o mundo corporativo. O desafio hoje, até mesmo para a gente que está trabalhando com a década do oceano da ONU, né? O desafio não é só no mundo corporativo, é em todo lugar. Porque, primeiro, tem muita informação, a gente já tem muita ciência apontando muitos caminhos, tanto para a regeneração, para a sustentabilidade, quanto para a tecnologia de gerar novos negócios também que sejam regenerativos e sustentáveis. O que acontece hoje é essa dificuldade, né, de tradução da linguagem e, ao mesmo tempo, de como sensibilizar as pessoas, porque todos nós hoje estamos, para usar uma linguagem, né, encharcados, inundados com uma quantidade de informações que, às vezes, a gente não consegue mais olhar através das frestas. Então, eu acho que por isso também, se a gente pensa na década, eu acho muito curioso uma coisa que foi feita. Por exemplo, quando a década nasce, ela nasce com seis resultados assim, a serem alcançados. Estou até aqui com a minha colinha, que é o oceano limpo, um oceano saudável, um oceano produtivo, um oceano previsível, um oceano seguro e acessível. Acessível no sentido de conhecimentos dos dados. Depois eles falaram
não vai bastar isso. A gente vai ter que criar um sétimo resultado a ser alcançado. E eles elegeram um oceano que inspira e que engaja. E esse é um dos grandes papéis hoje da cultura oceânica, que é esse tema com o qual eu trabalho. Porque a grande dificuldade hoje não é ter só as informações ou desenvolver as tecnologias, mas como fazer com que esse awareness, né, essa consciência, ou essa quantidade de informação transforme o comportamento de fato das pessoas e leve para a ação. E aqui a gente tem o que eu vejo que cada vez mais está sendo pensado e feito na inserção em todos os ambientes, não só no corporativo. Até outro dia eu estava numa palestra com o Oscar Motomura e ele estava trazendo isso da Manakei, que faz muita consultoria para empresas, quanto que é necessário você olhar, sim, a empresa como um organismo, né, no seu CNPJ, mas também como que cada CPF, como que cada indivíduo que trabalha dentro do mundo corporativo também lida com esses vários desafios. Porque os problemas da escassez hídrica, o problema da crise climática, né, ele não afeta só os negócios, ele afeta cada um individualmente. Então, acho que a partir do momento que a gente também consegue conectar os indivíduos com a sua história, com como aquilo lhe afeta diretamente, automaticamente ele também pode ser mais estimulado a olhar para o negócio e ver como lidar com esses desafios, né? E hoje eles estão aí, a gente aqui falando de água e oceano, é o centro, é o olho do furacão, né? E aqui o papel dos jovens. A gente hoje começa a olhar essa geração Z, os millennials que estão aí, as exigências que eles têm hoje, não só como consumidores, mas também ao escolher as empresas onde eles vão trabalhar. E eles que vão ser os tomadores de decisão do futuro. Então, eu acho muito interessante a gente, dentro do mundo corporativo, aceitar sair de uma zona de conforto, até porque não tem escolha. A gente está num momento agora que todo mundo está sendo puxado pela ação. E se não é pela vontade, a gente tem, graças a Deus, aí o ESG com a sua materialidade, impedindo o green ou blue washing, mostrando que as empresas têm que realmente comprovar o que elas estão fazendo. E isso não é para ser boazinha, é porque isso dá dinheiro. Então a gente está aqui, eu acho assim, com uma faca e o queijo na mão, como se diz, com a possibilidade de ter negócios que são regenerativos e sustentáveis e que gerem lucro. E acho que aí a Angélica vai trazer uma quantidade imensa depois de informações, porque no mundo inteiro eu fico assim, é como se eu me visse numa Disneylândia de projetos inovadores com esses meninos de 15, 18 anos, já inventando soluções que, assim, falta investimento para elas serem escaláveis, mas elas estão aí, as soluções existem. Como é que a gente vai montar as peças desse quebra-cabeça para fazer isso tudo rodar? Isso não é de um dia para outro, é uma transição. Então, a gente não pode apontar o dedo também, eu acho, para as empresas como os grandes inimigos ou para os governos, só isso, né? Tem que olhar o papel de cada um no meio disso e onde cada um pode atuar para a transição. É uma transição cultural. Os nossos avós não pensavam como nós pensamos. E assim a gente tem que lidar, eu acho que com esse universo dessas novas gerações dentro das empresas, promovendo o diálogo entre os mais novos e os mais velhos, entre as velhas e as novas economias, e entre as economias verdes e azuis também. Não, é a gente pensar que as empresas são formadas por pessoas em diferentes posições de tomada de decisão, em desempenho de funções, e sensibilizá-las primeiro, para depois levar a barra disso, né, dentro dos negócios, dentro das decisões da empresa, decisões de mudança de processo produtivo, decisões de criar estruturas que possam ter uma gerência mais cuidadosa sobre o tema, integrando com outras partes da empresa. É um movimento já sem volta, isso já tem acontecido, e a gente espera que seja sempre com muito cuidado, com muita fidelidade ao que nós temos de dados e de situação real para justamente evitar o que você comentou do blue washing. E aí eu passo essa bola quicando para o Guilherme, porque eu até comentei com ele, logo que o conheci, ele é gerente de economia da biodiversidade. E aí, quando uma fundação de uma grande empresa tem esse departamento, tem essa estrutura, isso significa que passamos da sensibilização individual e já chegamos num nível de tomada de decisão
da empresa para tornar isso estratégico e até, de certa forma, né, competitivo, por que não? E fomentar outros negócios que sigam essa mesma linha, afinal, segurança hídrica, segurança climática, nós compartilhamos tudo isso, então não adianta só eu fazer, eu preciso estimular que o outro faça bem também. Guilherme, e aí? Obrigado, Gabriela. Obrigado pela conexão. Eu acho que economia e biodiversidade têm uma relação muito interessante, com potencial bem legal de ser explorado, né? Acho que temos que ver as oportunidades e não a forma antagônica, né, com a qual economia, desenvolvimento econômico e conservação da biodiversidade foram vistos e ainda são vistos por muitos, né? Eu acho que um dado que me ajuda bastante a trazer um pouco de materialidade aqui é se a gente pensar que metade do PIB global depende dos serviços ecossistêmicos. Então, metade do nosso PIB está atrelado a regulação climática, chuva em qualidade e quantidade, polinizadores dos nossos cultivos agrícolas, né? Mas quando a gente olha um outro número, quanto do PIB global está sendo investido em conservação da biodiversidade, a gente fica muito triste, porque a gente vê que é menos de 1%. Então, olha a disparidade, né? Metade do PIB global depende de conservação dos recursos naturais e apenas menos de 1% é investido em conservação da biodiversidade quando a gente considera os reportes que os países fazem às Nações Unidas, né, indicando quanto está sendo investido em conservação da natureza. Então, acho que o que dá para tirar desses números, a primeira informação importante é que falta dinheiro para a conservação da natureza. Hoje tem uma estimativa que mostra que os investimentos deveriam ser 6 vezes maiores, e a gente não vai conseguir levantar esse número de valor investido apenas com a filantropia e com os esforços públicos. Já tem simulações que mostram que mesmo que os governos entendam conservação da natureza como uma questão social e econômica e passem a investir mais nisso, ou se o setor filantrópico também apoie mais conservação da natureza, ainda assim vai faltar recurso. Então, o resultado que a gente tira disso é que a gente precisa do setor privado, né? Recurso filantrópico e público não vai dar conta, precisamos do setor privado investindo em conservação da natureza, do setor privado reduzindo o impacto, mas mais do que isso, gerando impacto ambiental positivo. E aí, eu acho que é uma oportunidade legal das empresas olharem das suas porteiras para fora, né? Então, ecoeficiência é algo fundamental para as empresas pensarem. Então, como é que eu reduzo o meu impacto em relação à utilização de energia elétrica, utilização de recursos hídricos, das minhas matérias-primas, geração de resíduo, isso é fundamental. Mas a gente tem que parar e olhar para fora da porteira. Então, água, acho que é um dos serviços ecossistêmicos mais didáticos para a gente perceber isso. Então, da onde vem a água da qual eu dependo, né? E a gente está passando por momentos de crise hídrica no Brasil inteiro, aqui na minha região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Os 2 anos de pandemia coincidiram com 2 anos de uma escassez hídrica nunca antes vista, e aí isso faz com que as empresas passem a olhar também para fora da sua porteira. Então, a ecoeficiência é para dentro, mas também de onde vem a água da qual eu dependo. E aí o Grupo Boticário, junto com a Fundação Grupo Boticário, antes dessa crise hídrica, já estava olhando para isso, e tem um programa bem interessante, que eu acho que é um exemplo legal, que é uma iniciativa que se chama Movimento Viva Água, que é desenhado numa bacia hidrográfica aqui na região metropolitana de Curitiba, da qual a empresa, uma das plantas do Grupo Boticário, depende para operar. E aí a gente está com uma estratégia de 10 anos, com uma série de parceiros locais, públicos, não governamentais, instituições privadas, conservando essa bacia hidrográfica, né, recuperando áreas degradadas, conservando áreas que ainda estão de pé, apoiando uma transição para uma agricultura sustentável, considerando que se essa bacia hidrográfica não estiver saudável, a gente não vai ter água, não só para o Grupo Boticário, mas para todas as empresas dessa região e também para a sociedade, já que essa bacia hidrográfica alimenta um sistema integrado de abastecimento da região metropolitana de Curitiba. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? Setor privado tem sim uma função para a conservação da natureza. A conservação da natureza depende dele, não dá para achar que é coisa de órgão público ou filantrópico. Depende dele e temos que fazer alguma coisa já, né? E acho que pensar em água é uma das formas mais didáticas da gente fazer conservação da natureza. E aí, fechando minha fala, tem um dado bem legal que demonstrou numa dessas nossas ações que em bacias hidrográficas nas quais a gente ainda tem natureza minimamente conservada, durante um período de estiagem, a vazão do rio diminui super pouquinho, né? Então podemos estar passando por uma seca bem grande, aí a vazão do rio vai diminuir 10%, por exemplo.
Ao passo que as bacias hidrográficas, né, dessa região que a gente está trabalhando, que não tinham natureza, que não tinham beira de rio conservada, nascentes protegidas, no momento de estiagem, a vazão do rio diminuiu mais da metade. Então, esse é um exemplo bem claro e didático de que conservação da natureza gera água e a gente precisa fazer isso com o apoio do setor privado. E, na verdade, por muitas décadas, a gente se acostumou a colocar qualquer assunto de conservação sob o rótulo ambientalista, sob o rótulo da militância, e isso ficou marginalizado, né? Quando, na verdade, é tema para ser debatido numa mesa de planejamento estratégico. Se faltar água, isso influencia na minha produção, isso influencia no meu consumidor, que vai ter outras necessidades, que vai ter outras urgências, que não vai ser o consumo do meu produto. Isso gera insegurança, pobreza, falta de educação, é um efeito também cascata muito problemático, e a gente, ainda bem, estamos nessa transição de pensar meio ambiente, qualquer assunto ambiental, e principalmente água, como um assunto estratégico de posicionamento da empresa. Eu, então, quero passar a bola para a Angélica, e ela colocar um pouquinho, né, porque a gente vem ouvindo alguns termos, a Patrícia falou da cultura oceânica, a gente comentou aqui do blue washing, e aí a gente tem uma economia circular e azul, né? Eu adoro azul, então tudo que você coloca azul eu já gostei, porque é a minha cor preferida, mas significa um monte de coisa. Então, explica pra gente, Angélica, isso é um bom negócio, isso soa bem, é mais do que um nome bonito, tem um significado para os negócios? Então, eu acho que é importante trazer, né, que a mudança climática, o risco que vem junto com a mudança climática é um dos elementos mais relevantes que têm sido aí observados como risco de negócio, como risco das seguradoras. Então, como abordar este risco da mudança climática e muito relacionado ao tema do recurso hídrico, né? Porque eu acho que o tema todo de recurso hídrico ele também tem um desafio, porque a água ela é renovável, mas ela pode não ser infinita, né? Então, acho que até de uma cultura de que água por muito tempo não foi cobrada, em vários lugares ela ainda não é cobrada, tanto a disponibilidade dela como a limpeza, como depois também a reinserção dela no sistema, ficou como um tema muito... Quando a gente faz todo esse exercício, né, de percepção do valor, né, do valor do serviço ambiental, do recurso hídrico, isso é uma coisa que precisa voltar a ser tangibilizado, né, para poder apoiar até as estruturas de melhorias e que aquela melhoria num sistema de recursos hídricos, que ele também possa estar associado com outros indicadores ou pagamentos por serviços ambientais. E eu falo que é um pouco desse aprendizado que a gente tem de uma economia verde. Então, a economia verde também passou por esse mesmo processo no seu início, né? E aí ficava aquela história que eu digo do ovo e da galinha. Então, assim, ok, legal. Então, eu tenho que buscar negócios, olhando da porteira para fora, que vão me ajudar a pensar, né, no meu sistema de gestão do recurso hídrico. E aí, ok, então, quem são os negócios? Quais são os negócios associados aí a uma melhor gestão do recurso hídrico, a temas que tenham a ver com desertificação evitada, a temas que tenham a ver com, olhando já dessas interligações, né, que a Gabriela mencionou, do azul e circular, né, então que vai desde bacias hídricas, rios, os canais, e eu sempre brinco, né, que se a gente olha os rios e recurso hídrico também como meio de transporte do nosso impacto desde uma perspectiva de circularidade, né, eles são os principais meios de transporte desse impacto, né? Então, é aquilo que, por exemplo, no caso de resíduos, né, ele acaba sendo transportado pela água que, né, passa das cidades, vai lá pela Serra do Mar, por exemplo, chega ali nos manguezais, os manguezais na área costeira e no mar, né? O mar como um ponto que não é um ponto final, mas que ele acaba retornando. E aí que, em primeiro lugar, é preciso desenvolver um portfólio de negócios e startups dessa economia circular e azul. E aí, quando a gente fala de startups, são startups que já tenham um modelo de negócio, né, que já estejam inseridas ou estejam prontas para serem inseridas de uma cadeia de valor.
E quando a gente olha, né, para diferentes fases de demanda de capital financeiro e de redes de relacionamento de uma startup, a primeira fase é essa fase que se chama, né, do capital pré-semente, né, que são negócios aí que estão precisando de uma faixa de apoio financeiro de 500 mil a 5 milhões de reais. E aí, o ponto que eu coloco é que é muito difícil envolver investidores e fundos quando a gente está falando de negócios que estejam em capital, que estejam tendo essa demanda de capital pré-semente. E está aí um dos papéis dos corporativos, né? Então, como que ao unir uma área de sustentabilidade com uma área de inovação de uma empresa para olhar, né, toda a conexão que tem entre os recursos hídricos e soluções que possam ser trazidas para isso, como que eles podem estar apoiando essas chamadas de negócio, até aportando com mentoria e com capital semente. E isso vai ajudar a trazer essa perspectiva para além do portão. Né? Então, eu vejo que muito dessa perspectiva de envolvimento das empresas está ao prover esse capital, um capital pré-semente, até um capital semente para esses negócios. Então, por um lado, tem essa parte toda de como eu encontro, como eu construo esse portfólio de negócios e quem vai apoiar com esse capital inicial, e depois também da construção de então, a partir do momento que eu estou aí num processo de ampliação do meu negócio, que tipos de rede de relacionamento e fundos de investimento e disponibilidade de linhas de crédito que vão poder existir para apoiar esses negócios. Né? E aí eu trago também um número que eu fui buscar agora, que é que se a gente olha desde uma perspectiva de investimento de impacto, né, investimento de impacto é aquele investimento que envolve, né, capital paciente, que está também contabilizando aí quais são os impactos positivos ambientais e sociais sendo gerados. O setor de água e saneamento para o Brasil, em termos de volume de investimento, ele está em 10º lugar, né, dos negócios apoiados, em comparação com outros. Então, em primeiro lugar, está aí tudo o que tem a ver com produção de alimentos e agricultura, mas quando a gente olha em água e saneamento, ainda tem um espaço aí para estar trabalhando tanto as questões de visibilidade e awareness, essa tangibilização e essa conexão entre os corporativos e as startups. E aí, com isso, a gente começar, né, acho que dar seguimento nesse caminho, que é uma sequência muito parecida com como foi aquela da economia verde. É isso aí. Eu vou me apegar a um termo que você usou algumas vezes, mas todos falaram em algum momento, que é da porteira para fora, né? E se a gente fala de água, rios e oceano, não tem como a gente não se relacionar primeiro fora e entender toda a problemática de uma drenagem, de uma bacia hidrográfica, de entender o problema do lixo no mar e querer combatê-lo e querer contribuir e proteger o oceano se a gente não sair, né, dessa visão fechada do seu próprio negócio, porque trabalhar com esses temas implica necessariamente no bem coletivo. Eu sou coordenadora do Blue Keepers, que é o projeto de combate ao lixo no mar do Pacto Global, e eu coloco, né, sempre coloco nas minhas apresentações e discussões, a gente tem que ir para a praia, a gente tem que ir para o manguezal, entender qual é o real problema, que lixo é esse que está indo para o mar, né, que foi um resíduo, que tomou o caminho errado e acabou seguindo para o oceano. E que, na verdade, tem a ver praticamente com todos os setores da economia, porque, óbvio, nós sabemos que uma empresa nunca faz um produto e coloca para comercialização pensando que ele vai parar no mar, vai poluir algum lugar, vai prejudicar uma vida. E isso acontece na territorialidade, né? Isso acontece na gestão de resíduos, num comportamento, numa intercorrência natural, uma chuva muito forte, enfim, né? Temos aí várias possibilidades que pegaram esse resíduo e o fizeram tomar o caminho do mar. Então, para conhecer, para atacar melhor, é preciso ir para fora, conhecer, saber o que está acontecendo, para melhorar esses processos, para passar mensagens melhores e tomar decisões melhores. Não é só sobre campanhas, não é só sobre o engajamento no tema que é muito sensível a todo mundo, né? Todo mundo gosta de combater o lixo no mar,
por exemplo. Mas, de fato, preveni-lo, isso implica em melhorar a gestão de resíduos, em redesenhar processos de embalagens, é tanto outro tema, são tantos outros temas que precisa ter uma responsabilidade sobre isso. É só um dos exemplos, e eu acho que a gente falando de água, são muitos paralelos. É preciso muita seriedade de entender os processos naturais para fazer isso de forma bastante inteligente e assertiva. E nesse sentido, nessa complexidade toda, eu vou colocar isso no colo da Patrícia, né? A gente tem mais alguns minutos, então vou pedir que essa última rodada a gente vá direto, né? Já deixemos uma mensagem a respeito dessas perguntas que eu vou fazer para cada um. Mas, Patrícia, você que circula entre tantos meios, que trabalha tanto com essa sensibilização, hoje, a gente está né? A gente olha para frente e esse horizonte é positivo, a gente pode perceber que isso já não é mais aquele papo ecochato, mas sim as pessoas têm uma abertura para receber isso de forma estratégica? Gabi, eu acho que eu fecho voltando a falar do movimento cultural forte que eu estou vendo nos jovens. Primeiro, assim, tem organizações das quais eu sou mentora, como a Waterlution, que é baseada no Canadá, mas está no mundo inteiro falando de água e saneamento, e tem a Sustainable Ocean Alliance, que está também no mundo inteiro, baseada nos Estados Unidos, e com as questões do oceano, né? E o que eu vejo, eu posso ser chamada de mentora, de conselheira para eles, mas quem está aprendendo sou eu, e são eles que estão me dando a esperança, não porque são jovens olhando para um futuro de um ponto de vista romântico ou naif, não. Eles têm muita consciência do que é a realidade, do que são todos os desafios. É por isso que eles estão desesperados e eles não estão parados esperando que alguém faça alguma coisa, não. Eles estão indo lá, botando as vozes e fazendo, buscando soluções, apresentando projetos assim inacreditáveis. Então, assim, eu acho que eu me inspiro neles, né? E sou otimista por ver a força, as montanhas que essa meninada está movendo. E são eles que vão ser os líderes de amanhã também. E, na verdade, já são os líderes de hoje, do presente. Porque o amanhã é agora, né? Com a urgência que a gente tem. Eu sou positiva. Essa também, Patrícia. Quero me sentir jovem também, me sinto jovem também, quero estar nesse movimento positivo. A gente tem muita coisa para fazer. E, claro, não é só de motivação que a gente vive, a gente precisa também ter uma perspectiva financeira, né, um acolhimento de mercado para fazer disso também o ganha-pão, né, dessa nova geração. E aí, Angélica, temos também um horizonte positivo nesse sentido? Eu acho que ele está se configurando, né? E aí eu acho, né? Eu vejo que também esses dias, né? Em uma conversa sobre quais são os tipos de negócios que se enquadram dentro daquilo que a gente chama de economia circular e azul. Eu acho que é sempre importante também, né, trazer um pouco do que tipo de negócio que a gente está falando, o que representa esse tipo de economia. Né? Então, eu queria só trazer alguns exemplos para ajudar um pouco a dar forma para o que a gente está falando em termos de negócios de economia circular e azul. Um deles tem a ver com tudo que está relacionado aí com a gestão do resíduo, com a gestão do lixo, né, e do resíduo já disposto no meio ambiente, né, e a sua transformação em outros materiais. Né? Então, aí tem negócios de base tecnológica que estão olhando a transformação, por exemplo, de resíduos plásticos em hidrogênio branco, em outras fontes de energia, em fontes de fibra, até para a indústria têxtil. Né? Então, acho que esse é um grupo. O outro grupo tem a ver, por exemplo, com bioeconomia azul, né? Que é um tema que tá bastante forte em outras regiões. E dentre bioeconomia azul, tem aí um banco de moléculas do oceano que traz aí vários insumos para a indústria farmacêutica, por exemplo. A gente tem todo um potencial quando a gente está falando de algas, de krill, dentro dessa bioeconomia azul. Tem um outro aspecto também que tem sido bem explorado em alguns lugares e que tem muito potencial para o Brasil, que é a energia cinética, né, que é a energia das ondas. As próprias fazendas eólicas que estão aí colocando não só na área costeira, mas também no mar. E não esquecendo, né, que a gente tem toda uma cadeia, né, olhando o azul, então o azul de uma forma mais ampla, né, desde aquilo que vai de desertificação evitada até o oceano,
As próprias cadeias de proteína animal, né? Então, tudo aquilo que está relacionado a uma cadeia do pescado sustentável, pescados orgânicos, rastreabilidade, bem-estar animal. Né? Isso só para trazer alguns exemplos do que está aí composto, né? Que tipo de negócio que a gente está falando de economia circular azul. E, claro, o tema todo de desertificação evitada, né, que ele está cada vez mais tangível quando a gente fala, né, dessa conexão azul e verde, verde-azul, e que está mais descarado no atual momento. Né? Então, eu falo que a gente viveu uma crise de um momento de inflação, né? Os preços estão subindo, o preço do combustível, e além de tudo teve aí quebras de safra por processos de desertificação. Então também olhar esse tema todo de recursos hídricos desde uma perspectiva da ausência do recurso hídrico, né? E das formas de solução que tem aí para esse tipo de situação também. Então acho que o primeiro ponto é tangibilizar do que a gente está falando em termos de negócio. E em segundo, em relação a fundos existentes, até no momento, né, a gente está trabalhando aí numa estruturação de um fundo relacionado a negócios que tenham a ver com recursos hídricos, começando hoje desde uma perspectiva da ausência do recurso hídrico. Então, assim, soluções, um fundo que apoia aí soluções de resiliência hídrica. Que deve estar sendo lançado em setembro desse ano, essa é a primeira fase, e a segunda fase desse fundo aí sim vai ter a ver com essas startups. Né? Então, assim, quais são as startups que estão nessa cadeia, e aí puxar mais também dessas startups que eu comentei, desses tipos de negócio que fazem parte dessa economia circular e azul. Então, essa é a notícia desde essa perspectiva aí mais financeira. Maravilha. Excelente notícia para que a gente fique ligado em setembro, né? Ficaremos todos aí atentos a essa chamada. E, claro, fechar essa rodada e fechar, né? Já nos finalmente do painel, não podemos deixar de passar para o Guilherme trazer essa vanguarda da Fundação Boticário, né? Já são muitos anos e muitos projetos estimulados e essa visão de risco e de cuidar e de trazer esses projetos que evitem esses impactos. E, Guilherme, conta um pouco, né, como que acontece essa transformação e se ela é possível. A gente estava falando até agora de startups, pulamos aí para uma grande empresa e uma grande fundação, como isso é possível para todos os portes e como vocês também comunicam isso, né, para os seus clientes e consumidores que agregam valor, obviamente, mas também é uma responsabilidade passar uma informação de qualidade. Sem dúvida, Gabriela. Eu acho que quando a gente surgiu, né, em 1990, a gente costuma dizer que foi 2 anos antes da Eco 92, que foi assim um dos grandes marcos, né, da agenda ambiental global. Isso nos orgulha bastante, porque naquele momento, assim, setor empresarial falar de conservação da natureza era algo muito raro ou quase inexistente no Brasil, ainda mais. Então, acho que houve bastante pioneirismo, mas hoje, então, se passaram 32 anos, acho que hoje não existe mais desculpa para o setor empresarial, para as grandes empresas mergulharem de fato em aspectos relacionados a impacto socioambiental positivo, né? Para além aí das demandas de compliance, de obrigações legais, estou falando aqui de transformações na sua cadeia de valor, nos seus produtos, na sua forma de relação com a sociedade, que realmente gerem impacto positivo, né? Social positivo. No nosso caso, o olhar ambiental é muito forte. Obviamente que isso traz valor para o grupo, que a presença de uma fundação na estrutura de um grupo traz valor. Ela não foi criada e não é mantida com essa finalidade, mas a gente tem percebido no mercado global que cada vez mais o consumidor está querendo movimentar coisas que façam sentido, né? Ou comprar produtos e serviços que realmente alimentem uma economia que faça mais sentido para eles, né? Os millennials foram citados aqui, eles têm muito mais consciência e informação do que a gente tinha ou do que nossos pais tinham, então, e isso as pesquisas já demonstram, né? Os consumidores querem e exigem produtos com impacto socioambiental positivo cada vez mais. E aí não só os consumidores, os investidores também, né? Então, acho que esse é um ponto importante.
A gente tem acompanhado os números do investimento de impacto no Brasil e no mundo. É um setor que tem crescido muito, ele ainda é pequeno perto dos investimentos tradicionais, obviamente, mas ele não para de crescer. Então, hoje, eu costumo dizer que em poucos anos, né, vai ser inadmissível a gente pensar que tinha investidores que há pouco tempo atrás olhavam para risco e retorno, né, apenas. Agora tem risco, retorno e impacto, né, tem um tripé, o olhar para o impacto. Que impacto positivo esse negócio no qual eu estou investindo me traz também, né? Isso vale para as empresas, para os investidores e por aí vai. E aí, fechando aqui também meu raciocínio, eu acho que então, o investimento de impacto tem crescido e isso faz com que oportunidade para negócios de impacto também cresçam, né? E aí negócios de toda a dimensão. Eu estou falando aqui como uma fundação que faz parte de um grande grupo, que é o Grupo Boticário, mas a gente tem percebido e tem apoiado que há espaço bem legal e interessante para que os pequenos e médios empreendedores, né, que já nascem com um olhar, com um propósito de impacto ambiental positivo, se estabeleçam no mercado. E nesse sentido a gente tem desenvolvido alguns programas, né, como o programa Natureza Empreendedora, que a gente desenvolve já há cerca de 4 anos, que é um programa de aceleração de negócios que geram impacto ambiental positivo. E aí, para fechar essa cadeia, então, a gente apoia os negócios de forma não financeira, em alguns territórios, e aí também desenvolvemos soluções financeiras para apoiar o investimento desses negócios. Então, já que os negócios são bons, são interessantes para a sociedade, eles merecem e precisam, né, de investimentos como esse que a Angélica trouxe, de fundos filantrópicos ou fundos de investimento para alavancá-los. E uma ferramenta bem interessante que está disponível no mercado, convido a todos para que conheçam, são essas ferramentas de empréstimo colaborativo. Então, hoje já é possível você, pessoa física ou jurídica, por meio de investimentos pequenos, né, investir, tirar o teu dinheiro de uma poupança ou de um fundo que não movimenta nada de interessante, colocar num negócio de impacto ambiental ou socioambiental positivo, com retorno interessante, claro, com uma carência maior, com tempo de retorno maior, mas que você tem certeza que está movimentando algo interessante para a sociedade e para o planeta, né? A gente tem parceria com a TRE, investindo com causa, ou com a Citaui, são 2 exemplos de gestoras aí que podem colocar na mesa um portfólio interessante de negócios investíveis. Então, acho que há oportunidade para todas as escalas de negócios, é um caminho sem volta, tanto para quem está empreendendo quanto para quem está investindo. Maravilha. Então, a gente tem oportunidades de negócios e oportunidades de quem não quer trabalhar com isso, mas pode fomentar para que tenha esses ganhos coletivos, esse equilíbrio que a gente espera. Maravilha, eu não poderia ficar mais contente com essa conversa, poderíamos ficar um pouco mais, mas vamos dar espaço também para os próximos debates. Eu quero agradecer a vocês, Guilherme, Patrícia, Angélica, pela presença, pelos aportes, pelo trabalho que é super relevante que vocês fazem nas suas organizações e pela disponibilidade de compartilhar isso generosamente conosco. Eu me despeço e agradeço em nome do Pacto Global da ONU Brasil e convido a que vocês sigam, né, as redes sociais, o projeto Blue Keepers de combate ao lixo no mar, e deixo a deixa para o próximo painel, que é o futuro da energia. Muito obrigada.